as provas, né, que vão ser online também. Ah, essa daí eu não recebi ainda não. Parece que vai ser online semana que vem já. As provas? Aham. Que doideira, tem que fazer as provas, nem fiz as provas ainda. É, Não, mas que beleza, não tô sabendo não, eu vou ver, eu só recebi essa parte, eu vou ver o resto depois do e-mail também, só li um pedaço. beleza. Ô, professor, Oi, só não esquece de dar uma olhadinha na parcial lá pra gente depois. esqueci, vou entrar aqui agora, pera aí, Demorou. vou deixar pronto aqui já, deixa eu entrar aqui, que eu esqueci, cara, ainda bem que você lembrou. Deixa eu entrar aqui de uma vez. Vou colocar aqui para vocês poderem ver a tela. Bem, estão conseguindo ver a tela? Tá tranquilo aí, tá? Então, olha aqui, ó. A parcial SUS vai estar na unidade 2, não, na unidade 1 mesmo, desculpa, seção 3, não é isso? Aqui, ó, atividade sobre séries, esse exercício, coloquei ela aqui mesmo, deixa eu ver. Videoaula, atividade sobre séries, unidade 2, nós ainda não abrimos nada lá, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não. Tá aqui, né? Ó, atividades sobre séries. Três, essa daqui que é a parcial, tá vendo? Então tá na unidade 3, atividades sobre séries. Então, ó, tem os exercícios aqui. Estão conseguindo acompanhar? Tá dando para ver os exercícios? Tá sim, professor, tá sim. Beleza. É porque o que acontece? Acho que cada vez que as pessoas abrem, a ordem muda, entendeu? Mas os exercícios são os mesmos. Mas olha só, primeiro exercício, dada a série n ao quadrado, 5n ao quadrado mais 3. Podemos afirmar que a série é convergente, é divergente, é uma série P, não converge nem diverge e só converge se o n aqui ó, for menor do que 6. O que você vai fazer nessa série aqui? Essa série aqui seria interessante, dá para poder fazer aqui nela o teste da comparação, né? Você pode fazer pelo teste da comparação, você vai ver se ela converte ou se ela diverge. Faz o teste da comparação, ou pode fazer também o teste da divergência também, né? Se você for pelo teste da divergência, que é calcular o limite dessa função aqui, ó. Se o limite der um número diferente de zero, você pode falar que a série diverge de cara, né? Então você pode fazer isso, é uma saída aí para você poder resolver esse exercíciozinho aí. Não é um exercício difícil, né? Mas eu acho que se for fazer pelo teste da divergência, vai sair, tá? Pega isso daqui, limite. Se o limite der um número diferente de zero, você já pode falar que ela é divergente. Se der um número igual a zero, aí você tem que procurar um outro método para poder resolver ela, tá? Beleza. Essa aqui, na verdade, só que aqui, vamos ver se vai ter uma página anterior aqui, ó. Vamos lá, esse outro exercício. Mostre que a série, né, essa série aqui, converge pelo teste da comparação. Então, tem que ser pelo teste da comparação. É aquela que a Elba me perguntou no começo da aula.
tá? O que eu tenho que fazer? Pega aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado e compara com essa série aqui. Essa é a ideia. Aí você vai ter uma série P para comparar com essa. Só que esse exercício ele é aberto. Aí você faz ele num pedaço de papel bonitinho, tira a foto, salva lá no computador e manda para mim por aqui, ó. Tá? Ou se não, faz o scanner dele em PDF no celular mesmo, tem uns programinhos aí, manda, tá? Aí é critério de vocês. Beleza. Essa aqui é bem tranquila, eu já dei a resposta dela aí praticamente, não tem problema não. Deixa eu ver a próxima. Qual é a diferença entre uma série e uma sequência? Essa também é escrita, você pode vir aqui e digitar, tá? Mas eu já falei a resposta dessa. A resposta dessa eu já mandei numa resolução de lista de exercício. Se eu não me engano, é na lista 1 ou 2, se eu não me engano. Tem a resposta lá, tá? Beleza. A questão 1, deixa eu ver aqui qual que é a questão. A questão 1 é: todas as afirmativas abaixo são verdadeiras com relação à definição e propriedade de séries. Aí tem que pegar aqueles slides e dar uma lida neles lá para resolver. Ó. Se tentarmos adicionarmos o termo de uma sequência infinita, obteremos uma expressão na forma, que é chamada de série infinita. Ó, definição aí de série. Depois, a série menos 5 mais 5 menos 5 mais 5 é uma série geométrica. Calcula a razão aí. Se a razão for verdadeira, se a razão for igual aí, ela vai ser geométrica, mas dá uma olhada. A soma de todos os termos da série é igual a 32. Então, você tem essa série aqui, ó. 16, e por aí vai. A soma de todos os termos dessa série, tá? De todos os termos. Então, ela continua. A série definida por... Aqui, ó, é n mais 2. Ficou pequenininho, mas é n mais 2. Essa série n mais 2 é convergente? Aí tem que entender aí o que está acontecendo. Né? Ver se ela converge. O que eu faço? Pego o n mais 2 e uso alguns testes aí. Ou se não, sabe o que eu posso fazer nessa daqui? Faço alguns termos. N igual a 1, vai ficar... O primeiro termo é 3, depois n igual a 2 é 5. Repara, será que ela vai convergir ou ela vai divergir? Dá para olhar sem ter que fazer teste. Só desenvolvendo os termos. E depois, o teste da comparação é usado quando temos informação sobre a convergência ou a divergência de uma série. Se sabemos ainda que cada termo seu é sempre maior que o menor, ou menor que a outra série. Isso aqui, ó, se você for pegar lá os meus slides, a resposta está lá. Então, o que acontece? Todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, uma é falsa. Aí, só observar, aqui tá bem tranquilo de ver qual que é a falsa aqui, tá? Vocês vão matar aí rapidão esse exercício aqui, não tem erro não, tá? Demorou, professor. Bom, são só 4, se eu não me engano, não é? Ó, esse é o 1, aí depois esse aqui é o 2, que é a diferença. Esse daqui é o que a Elber me perguntou, que é mole também. Esse daqui é o primeiro que eu expliquei hoje. São só 4 exercícios. Mole, tá? Então, façam eles aí até o dia 10. Vou fazer até sábado, até no final de semana. Vou olhar só no domingo, só na segunda, que eu vou ver se todo mundo fez. Tá? Beleza. Vou até mudar a data aí. Passou para o dia 11 agora. Dia 12, na verdade. Domingo de Páscoa. Tá tranquilo aí. E aí, na unidade 3, ó, no pós-aula, você faz atividade sobre séries. Essa aqui é a avaliativa. Vou até escrever aqui depois. Aqui eu postei a aula do dia 1/4. Vou postar a aula aqui depois aqui também do dia 7/4, que é a aula de hoje. Vai estar aqui, tá bom? Então tá aí, tá tudo aí bonitinho, né? As atividades, eu não postei as listas de exercícios também, tá aqui. Essa aqui, ó, é a lista qual? Essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui é a lista sobre teste de séries, que é aquela que eu corrigi hoje no início das aulas. Então não tem muito segredo no início da aula hoje. Tá bom? É facinho. Essas listas que eu passei tá muito mais difícil do que esses 4 aqui. Esses 4 aqui é mole. Bem, então vamos voltar aqui para mim terminar essa parte aqui que eu estava explicando. Aí a gente fecha a aula de hoje, tá? O que acontece? A gente estava falando então sobre séries de potência, né? Que as séries de potências elas podem ser escritas dessa maneira, né? Tá de vermelho aí, ou se não dessa outra maneira aqui, aonde você tem uma série centrada em A ou ao redor de A, tá?
São as séries que vão acontecer. Nós discutimos 2 exemplos, né, que estão relacionados em verificar para quais valores de x a série converge, porque ela pode convergir para todos, mas ela pode convergir para alguns valores ou para um apenas, é o que nós vamos falar agora. Então, olha só, e falamos do exemplo aqui da série de Bessel, né, que é uma série bem interessante. Não sei se vocês vão ver isso daí em alguma matéria específica do curso de vocês, mas é bacana porque você vê aonde que aplica essa coisa que a gente está trabalhando aqui. Então, quando a gente analisa as séries de potência, a gente trabalha basicamente com um conjunto de valores de x que vão fazer com que essa série converge. Né? O que interessa para nós é verificar se a série converge. Que se ela for divergente, ela não tem muito interesse, ela não é muito interessante para a gente, não. É interessante mesmo quando a série ela converge. E aí, quando a gente tem uma série de potência escrito dessa maneira aqui, que ela está centrada em A, pode existir 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a série converge quando x é igual a A, né? Então, quando x é igual a A, a série pode convergir. A série converge para qualquer valor de x e existe, né, um número positivo, que a gente vai chamar de R, que faz com que a série, né, converge quando o módulo de x menos a for menor do que R, que é esse número, e diverge quando x menos a for maior do que esse módulo desse número, tá? Então, são 3 possibilidades que podem acontecer para quando quando você quer entender o que está acontecendo com os valores de x em relação à convergência da série. O que quer dizer isso, explicando isso em miúdos, né? Assim, mais detalhadamente? O que isso quer nos dizer, né? Quer nos dizer o seguinte: no primeiro caso, né, que a gente tem aqui, que a série converge só quando x for igual a A, quando a série... o que quer dizer em relação ao raio de convergência, né? Primeiro, depois a gente fala sobre o intervalo de convergência. O raio de convergência, o que acontece? No primeiro caso, quando o x, né? Quando o meu x for igual a A e a série convergir, o meu raio de convergência vai ser igual a 0, tá? Ou seja, eu vou mostrar o que é esse raio de convergência. São os valores que podem variar na série para você ter uma convergência. No segundo caso, né, ela converge para todo valor de x, a gente vai ver que o raio de convergência ele é infinito, ou seja, não tem tamanho, pode ser qualquer valor, tá? E o intervalo de convergência de uma série de potência é um intervalo em que consiste em todos os valores de x, né, para quais, né, essa série converge. E aí nós temos no primeiro caso, né, quando o x é igual a A, então quando o x é igual a A, o intervalo consiste em um único ponto. No segundo caso, quando pode convergir para qualquer valor de x, o intervalo é de menos infinito até mais infinito. Então, é um intervalo gigante, infinito. E no terceiro caso, a gente pode escrever essa desigualdade dessa maneira aqui, ó, igual eu tinha feito no exercício anterior, já antecipando. Né? O módulo de x menos a menor do que r pode ser escrito como o módulo x, ele é maior do que a menos r, onde R é o número, né, que a gente chama de raio de convergência, e é menor do que A mais R. Isso daqui, que está resumido, que é isso que está dentro desse meu teorema 3 aqui, que está em miúdos, é o que a gente vai fazer agora nos próximos exercícios que eu coloquei aqui para a gente poder entender. Então, isso daqui, quando a gente for fazer esse exercício, é interessante ter isso aqui em mãos, né, para a gente poder ver o que está acontecendo com esses meus, tanto com o raio de convergência de uma série, né, que é esse número R, quando também o que está acontecendo com o intervalo de convergência de uma série de potência, que consiste que é todos os valores de x para os quais a série converge. O intervalo de convergência é esse, tá? O que significa falar de intervalo de convergência? Significa falar que consiste em todos os valores de x
para os quais a série, né, ela converge. Então, isso que quer dizer intervalo de convergência. E esse número R, que a gente chama de raio de convergência, né, é um númerozinho que vai ser ali o tanto que ela está convergindo ou não, podemos dizer. Né? Então, ó, assim, ó, quando x é um extremo desse intervalo, qualquer coisa pode acontecer. Então, por exemplo, a série está centrada em A, tá vendo? Ó? Então, ela pode ter esse raio aqui de convergência, tá vendo? Ó? Mas ela pode ter esse intervalo de convergência e vai depender do que vai acontecer. Nós temos que analisar isso. E aí ela pode ser de um número até o infinito, ou do menos infinito até mais infinito, né? Pode ser do A até o infinito, ou do menos infinito até o A, tanto faz, depende. Nós temos que estudar a série para ver o que acontece. Então, você tem uma série que ela está centrada em A, né? E aí pode acontecer ela tá convergindo dentro desse intervalo, né? Em alguns valores dentro desse intervalo, ou em valores depois desse intervalo, maiores ou menores. É o que pode acontecer, tá? Então, aqui, ó, a gente... Deixa eu só apagar isso aqui, para vocês poderem enxergar aqui melhor. Porque como é que é A? Então você pode ter A menos R e A mais R. Então a série pode estar convergindo dentro desses intervalos, de A menos R até A mais R, que é o primeiro aqui, né? Ela pode também estar com o intervalo aberto, essa bolinha aqui está fechada, ou pode estar aberta, tanto faz. São as 4 possibilidades que podem acontecer. São essas. A gente vai ver aqui o que vai acontecer. Aqui eu coloquei alguns exemplos de raio de convergência de algumas séries que a gente já conhece, ó. Série geométrica. Série geométrica é x elevado a n. O raio de convergência é 1 e o intervalo de convergência é de menos 1 a 1. Já pode usar isso direto, tá? Exemplo 1, foi o que a gente fez na aula de hoje, ó. Fatorial de x, xn. O raio de convergência é 0 e o intervalo de convergência também vai ser 0, porque, na verdade, vai ser só um valor, x igual a A, nesse caso aí. Aqui você tem um outro exemplo, na verdade eu não resolvi, né? Mas a gente pode depois pegar ele e resolver. Não, eu fiz esse exemplo? Acho que eu fiz esse exemplo. Fiz. É esse aqui, ó. Justamente, é esse aqui, ó. Para essa série aqui, ó. Para essa série aqui, nós vimos que ela converge para valores maiores do que 2 e menores do que 4, né? E aí, a gente pode ter aqui um raio para ela como raio de convergência. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ela está variando de 2 e 4, intervalo de convergência de 2 a 4. E o raio de convergência vai valer 1. Depois a gente mostra como que a gente chegou nesse 1. E na série, que é essa série de Bessel aqui, que é a função de Bessel, o raio de convergência é infinito e aí o domínio dela, né, que é o intervalo de convergência, é de menos infinito até mais infinito. Aqui tem uma observação bem importante, ó. Qual que é essa informação que está aqui, ó, que eu estou circulando aqui agora? Em geral, o teste da razão e algumas vezes o teste da raiz deve ser usado para determinar o raio de convergência. Então, o raio de convergência e o intervalo de convergência é bem interessante da gente procurar ele através do teste da razão e do teste da raiz. Isso é muito bom. Né? E quando o x é um extremo no intervalo de convergência, os testes da raiz e o teste da razão vão falhar, e a gente procura outros, tá? Mas a gente vai ver essas situações aqui mais detalhadamente. Aqui eu coloquei um exemplo, olha só. Exemplo. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da série. Como que eu faço isso? A série ela é menos 3 elevado a n, x elevado a n, raiz de n mais 1. Tá? De n igual a 0 até infinito. Aqui eu acertei, eu coloquei n igual a 0. Ó, vou usar o teste da razão. Então, o que é o teste da razão? Isso daqui vai ser o meu AN, né? Esse aqui vai ser o meu AN. Então, aqui eu tenho AN. E eu tenho que fazer o N mais 1. O que é o AN mais 1? Aonde tem N, eu vou trocar por N mais 1. Então, vai ser aqui, aqui e aqui. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Copiei, porque vai ser frações, então eu copiei a primeira fração, vai ser menos 3 elevado a N mais 1, vezes x elevado a N mais 1. No lugar do N aqui, eu substituí por N mais 1. Mas como tem um mais 1 aqui, 1 mais 1 vai dar 2. Então, ficou N mais 2 aqui dentro da raiz. Aí copiei pelo inverso do AN. O que é o inverso dessa fração? É a raiz de N mais 1 sobre menos 3 elevado a N sobre x elevado a N. Aí aqui, ó, pegando menos 3 elevado a N mais 1 e desmembrando isso aqui, vai ficar menos 3 elevado a N, menos 3 elevado a 1.
Esse x elevado a n mais 1 eu também posso desmembrar, né? Aqui eu vou multiplicar por essa raiz, aí eu vou poder simplificar, ó. Esse cara aqui eu simplifico com esse, é menos 3 elevado a n com menos 3 elevado a n, x elevado a n dividido por x elevado a n, tá? Aí o que que sobrou? Sobrou menos 3 elevado a 1 vai dar menos 3 vezes x, raiz de n mais 1 dividido por n mais 2. Como o meu n vai ser sempre positivo, porque o n está variando de 0 até o infinito, eu posso pegar esse 3 aqui, fazer o módulo dele, vai dar 3, tá? E pegar a raiz de n mais 1 e a raiz de n mais 2 e também tirar do módulo. E como é raiz quadrada, eu posso escrever como sendo uma divisão assim, ó, ou seja, uma raiz quadrada dessa fração, que a raiz é o mesmo, então, mesma coisa que eu fazer isso daqui. Mas o módulo de x eu tenho que deixar em módulo, porque eu não sei quanto que vai ser o valor de x, tá certo? E aí, na hora que eu vou calcular esse limite, eu vou dividir todo mundo por n, igual eu fiz aqui, porque o n tem que tender por infinito. N dividido por n vai dar 1, isso aqui ó, vai tender a zero, né? Vai dar zero, porque quando o n for infinito, vai ficar 1 sobre o infinito, vai dar zero. N dividido por n também vai dar 1, isso aqui 2 dividido por infinito também dá zero. 1 dividido por 1 dá 1, raiz de 1 é 1 vezes 3 dá 3. Então esse limite é 3 módulo de x, porque o x é uma constante, então ficou limite de 3 módulo de x. O limite de n tendendo ao infinito de uma constante é uma constante. Então, o limite ó, deu 3 módulo de x. Agora eu tenho que entender o que está acontecendo com os valores de x. Como eu usei o teste da razão, aí eu vou ter que atribuir valores para x, usando a definição do teste da razão. Como que é? Relembrando, toda hora eu estou voltando aqui, ó, para a gente não esquecer do teste da razão. Quando o limite for menor do que 1, ela converge. Quando o limite for maior do que 1 ou infinito, ela diverge. Se o limite for 1, é inconclusivo, né? Mas esse limite nosso aqui só vai ser 1 quando for um terço. A gente vai ver ali agora. Então, ó, continuando aqui o exercício, aí você vai ter que analisar, ó. Pelo teste da razão, a série só converge se 3 vezes o módulo de x for menor do que 1. E vai divergir se 3 vezes o módulo de x for maior do que 1. É aquela definição do teste da razão. E aí, ó, o que, que eu faço? Eu pego esse 3 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, ficou um terço. Então, ela converge se o módulo de x for menor que um terço. E aqui também, ó, o que, que eu fiz? Eu peguei o meu valor de 3 que estava aqui e passei para cá dividindo. Então, ela vai ser maior que um terço. Então, diverge se o módulo for maior que um terço. O raio, o que significa o raio de convergência? O raio de convergência é se x é igual a um terço. Vai ser sempre esse valorzinho que está aqui, ó. Vai estar variando. Então, o raio de convergência é um terço, porque está indo para valores menores que um terço e maiores que um terço. Agora, como a série converge de menos um terço até um terço, né? Nós devemos testar a convergência nos extremos desse intervalo. Tem que fazer isso sempre. Né? O que é os extremos desse intervalo? Testar para menos um terço e testar para um terço. Tá certo? Por quê? Porque senão eu não posso garantir que realmente a série vai convergir para esses determinados valores. E eu quero saber como que vai ser esse intervalo. Ou seja, eu quero saber se realmente a série converge para menos um terço, a série realmente converge para um terço. Isso que eu quero entender. Então, ó, entenderam basicamente o que foi feito? Foi feito, então, o seguinte, ó, teste da razão, né? Eu fiz o teste da razão aqui atrás, fazendo o limite de AN mais 1 sobre AN, usei o teste da razão, cheguei à conclusão que esse limite dá 3 vezes o módulo de x, quando o n está tendendo para o infinito. E aí, eu lembrei das definições do teste da razão. Quando o limite for menor do que 1, ela vai convergir. Quando for maior do que 1, ela vai divergir, tá? Foi isso que aconteceu. Então, como ela está convergindo e divergindo em relação a esse valor de um terço, o raio de convergência, então, foi um terço. Tá aqui, ó. Tá? Sempre vai ser esse valor. Por exemplo, se tivesse aqui dado 5 aqui, ó. Se fosse 5 módulos de x, se o limite tivesse dado isso, aí ficaria, na hora que você passasse o 3 que está multiplicando aqui para cá, dividindo, tanto nesse caso como nesse caso, ia dar módulo de x menor que 1/5, módulo de x maior que 1/5. Aí o raio de convergência seria 1/5.
sem erro. E o que é o intervalo de convergência? Esse intervalo é que a gente tem que ficar ligado nele. O intervalo é os valores aí que está convergindo e divergindo. Ó. Então, são valores menores e maiores. Então, como é módulo, né, você pode ter esse valor positivo e esse valor negativo. Por isso que o meu intervalo foi de -3, de -1/3 até +1/3. Só que eu não sei se o meu intervalo, na hora que eu for utilizar o meu intervalo, né, se essa bolinha aqui, ó, do -1/3 vai ser aberta ou fechada, ou se essa bolinha aqui do 1/3 positivo também vai ser aberta ou fechada. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha série e substituir o valor de x aqui, ó, por 1/3 e por -1/3 e substituir alguns valores e ver o que está acontecendo com a minha série e verificar se ela vai convergir ou divergir. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Se o x vale -1/3, nós temos o quê, ó? Então, no lugar do x, a minha série era essa, ó. -3 elevado a n vezes x elevado a n, módulo da raiz quadrada de n mais 1. Aonde tinha x, eu substituí por -1/3. Então, ficou -3 elevado a n, -1/3 elevado a n, da raiz de n mais 1. Repara que as potências, né, elas são iguais, né? Só que as bases são diferentes. Mas como as potências são iguais, eu posso multiplicar -3 vezes -1/3. Menos com menos vai dar mais. Simplifico 3 com 3, vai dar 1. Vai ficar 1 elevado a n, ó. 1 elevado a n, n mais 1. Então, a minha série virou isso. E aí, na hora que eu desenvolvo os termos, olha como é que fica, ó. Fica 1 elevado a n, tá? N mais 1, que está aqui. Raiz de n mais 1 vai ficar 1 sobre... raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, mais 1 sobre raiz de 4. Esse n aqui em cima, sempre vai dar 1, independente de qual vai ser n, porque n elevado a 1 vai ser 1, n elevado a 2 vai ser 1, n elevado a 3 vai ser 1, n elevado a 4 vai ser 1. E aqui embaixo, repara que eu sempre vou ter uma potência elevada a meio, né? Então, eu posso falar que isso aqui, na verdade, é uma série P, né, com o P valendo meio, e meio é menor do que 1, então a série diverge, olha. Então, quer dizer que para x igual a -1/3, a série diverge. Toda vez que o P for menor do que 1 ou igual a 1, a série diverge. Então, quando o x vale -1/3, a série vai divergir. Então, quer dizer que -1/3 a série não converge, ela diverge. Então, quer dizer que no intervalo de convergência, essa bolinha minha aqui, ó, ela é aberta, ela não é bolinha fechada. Se convergisse para -1/3, aí ela seria o quê? Bolinha fechada, aí na hora que eu fosse escrever o intervalo, eu ia ter que colocar o parênteses assim mesmo, ou se não, o colchete, tá? Agora eu vou fazer para x igual a 1/3, ó. X é igual a 1/3. Para x igual a 1/3, eu, no lugar do x, eu substituí por 1/3 elevado a n. Como a potência aqui é a mesma, -3 elevado a 1/3, vai ficar -1. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3, vai ficar -1 elevado a n. Repara que a série agora é alternada. Ficou -1 sobre raiz de 1, ó, ficou 1 sobre raiz de 1, -1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, -1 sobre raiz de 4, e por aí vai. -1 sobre raiz de 5, -1 sobre raiz de 6, e aí sempre vai. Repara que parece que a gente tem uma série P, mas não é P, porque ela é série alternada. Então, a gente tem que usar o teste da série alternada agora. Teste da série alternada. Primeiro, verificar se o meu termo sucessor é menor do que o meu termo anterior. Então, aonde tem N, ó, repara que o meu termo BN, o meu BN é aquilo que eu não tenho -1. Então, quem que é? É 1 sobre a raiz quadrada de n mais 1. Esse aqui é o meu BN, ó. Então, o meu BN está aqui, 1 sobre raiz de n mais 1, e o meu BN mais 1, no lugar do n, eu vou substituir por n mais 1. 1 mais 1 vai dar 2, n mais 2. Agora, olha só, como o denominador é igual, e repara que, como eu estou somando n por 2 aqui estou somando n por 1, esse número aqui, ó, a raiz de n mais 2, é sempre maior do que a raiz de n mais 1. O que garante que esse número aqui, 1 dividido por um número maior do que esse, garante que esse termo aqui, ó, da desigualdade, seja menor do que esse sempre,
o que torna a desigualdade verdadeira. Beleza. Então, quer dizer que a desigualdade, a condição 1 foi verdade. Agora, eu tenho que verificar se a condição 2 é verdade, ou seja, o limite de n tendendo para o infinito de 1 sobre n mais 1 vai ser igual a zero? É verdade, ó, porque se o n tender para zero aqui, para infinito, 1 mais 1 infinito continua dando infinito. A raiz de infinito ainda continua um número muito grande. 1 dividido por esse número muito grande vai ser zero. Então, quer dizer que também foi verdade. Então, a série converge. Então, nesse caso, né, se a gente for voltar aqui no intervalo, ó, esse intervalo aqui é fechado. Tá? Ó, esse intervalo nosso aqui vai ser fechado. E aí, ó, quando eu for fazer, ó, portanto, a série de potência dada converge para valores maiores do que menos 1/3 e menores ou iguais a 1/3. Repare que aqui não tem o sinal de igual. Por quê? Porque eu verifiquei aqui anteriormente que para x igual a menos 1/3 a série diverge. E aqui a série vai, e para valores iguais a 1/3 a série converge. Então, por isso, ó, é aberto, ou podia ter feito assim também, né? Com um colchete assim. Dessa maneira, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Repara que aqui eu podia ter escrito assim, né? Um colchete invertido, mas eu posso pôr parênteses também, não tem problema. De menos 1/3 até 1/3. Então, esse é o meu intervalo de convergência. É um exercício mais trabalhoso, tá vendo? Ó, ele te deu a série inicial, pediu para você encontrar o raio de convergência e depois achar o intervalo de convergência. O raio de convergência, a gente viu que ele vai ser um número, né? Vai ser um número só, tá? Ele é um raio de convergência. Nesse caso, nós tivemos que encontrar esse número positivo R, que foi 1/3, tá? E, na verdade, são esses valores aqui quando a gente está trabalhando com o módulo. Pode ficar tranquilo que ele é fácil de achar. E o intervalo vai ser esses valores aqui também, um negativo e um positivo. Aí a gente só tem que verificar se ele vai ser aberto ou fechado. E aí a gente tem que calcular a convergência e a divergência nos extremos, né? No menos 1/3, no nosso caso, e aqui no 1/3 positivo. Se você tivesse feito isso daqui e aqui tivesse, por exemplo, x menor do que 5 e x maior do que 5, você ter certeza no seu intervalo de convergência, ia ter que colocar você ia ter que fazer x igual a menos 5, substituir na série e ver o que está acontecendo com a série, e depois x igual a 5, substituir na série e ver o que está acontecendo com a série, se converge ou diverge, tá? Se for convergente, aí vai aparecer esse sinalzinho aqui de igual na minha série. Se for divergente, você tira o sinal de igual, tá bom? Então, é um exercício mais elaborado, depois eu vou ver se tem mais exemplos para a gente poder trabalhar com ela, tá bom? Ó, para fechar aqui agora, eu vou só falar um pouquinho sobre esses tipos de séries, que é a série representação de funções como série de potência, mas falar sobre séries de Taylor e séries de Maclaurin, né? Essas séries de Taylor e a série de Maclaurin, elas são séries bem importantes. A gente vai precisar, que está errado aqui, porque tem o U, que é MACLA, já está ali. Aqui a gente vai ter um U, acho que o computador corrigiu, Maclaurin, escreve assim, tá? Maclaurin. Então, série de Taylor ou série de Maclaurin, tá? É o que a gente vai ver. Eu vou fazer o seguinte. Como essa parte aqui é uma coisa mais... ela é um pouquinho mais pesada, essa parte de série de Taylor e de série de Maclaurin, eu vou deixar para a gente falar dela na próxima aula, que é muita informação, tá? E ela é o final da série, da unidade. Eu vou deixar para a gente abordar ela no finalzinho, na nossa próxima aula. Ela é uma coisa mais chatinha da gente trabalhar. E aí, a gente finaliza essa parte de hoje apresentando, então, essa ideia do que é série de potência, né? E do que basicamente, como que se encontra o raio de convergência e o intervalo de convergência, que a gente precisa muito disso. Então, só relembrando, série de potência seria uma série que na verdade, um polinômio. As somas parciais, elas formam polinômios.
Só que quando você tem uma soma total, você tem uma soma infinita de polinômios. E para verificar se essa série converge ou diverge, e para quais valores de x, né, essa série nossa ela vai convergir, a gente sempre usa valores relacionados a usar, na verdade, o teste da razão. A gente usa o teste da razão para verificar para quais valores de x a série converge ou diverge. Eu fiz aqui alguns exemplos, né? Fiz um exemplo dessa série, teve um exemplo que tem mais um, eu posso elaborar mais um para a próxima aula para a gente fazer, mas eu vou elaborar uma lista de exercício, aí eu faço no mesmo esquema. Eu faço a lista de exercício e coloco a resolução também depois de um tempo para vocês poderem conferir. São exercícios mais trabalhosos, tá? Mas foca nesses dias aí em terminar os nossos exercícios de avaliativos que estão lá no AVA, tá? Ó, estão aqui na nossa seção 3, tá? Não deixa de fazer aqui não, ó. Atividades sobre séries, tá? Essas são séries, né? Você tem aí 3 tentativas para fazer, mas na hora que você faz, a nota já vai sair para mim lá, eu só tenho que corrigir as 2 questões abertas. Como a turma é pequena, não tem segredo nenhum, tá? Não deixem de fazer, então eu tinha falado que era para fazer até o dia 10, vou deixar vocês fazerem até o domingo, dia 10 acho que é sexta-feira, né? Vou deixar vocês fazerem aí, pode me entregar até domingo, tá? E aí, a gente finaliza essa parte aí de série de potência, eu vou mandar uma lista para vocês de série de potência, e na próxima aula a gente mata essa série de Taylor e a série de McLaren aí, e mete bronca, tá? Eu já vou disponibilizar esses slides da aula de hoje, eu já vou consertar aqui esses errinhos que eu coloquei meu aqui, né, que eu corrigi alguns, outros eu não corrigi, com relação aqui ao somatório de n ser igual a 1, na verdade n igual a 0, eu vou corrigir e vou mandar para vocês, vocês já têm eles aí em mão também, o material. Se forem reassistir, se forem ver a aula, né, quem não veio na aula e quem for assistir a aula, vai fazer essa correção aí, vai estar com eles certinhos, tá? E aí, é isso aí, galera. Amanhã, ó, lembrando aí para vocês que amanhã não tem aula remota, tá? Se tiver, quem tem aula aí na quinta-feira aí de uma outra disciplina, amanhã não tem aula só segunda-feira. Se tiverem dúvida, pode me mandar as perguntas aí pelo WhatsApp, pode mandar lá no portal também pelo e-mail, não tem problema nenhum. Por hoje eu acho que já está ótimo. Beleza, professor, valeu aí. Tá bom demais. É muita informação, assim, para a gente ficar passando via slide, sabe? O legal era se a gente pudesse ter o quadro ficar mais tranquilo. E é bom também vocês tentarem também entender depois, pegar o slide e entender o que foi feito, o que eu fiz, e também se eu der uma atividade para vocês fazerem, aí que acho que vai surgir a dúvida. Porque quando eu vou explicando assim, acho que como eu vou fazendo, o negócio já está pronto, acho que já fica até, tipo, induz a vocês a falar que aquilo ali é aquilo ali mesmo. E não aparece dúvida, talvez, né? Não, mas é isso mesmo, Comédia.